Oi, turma, do livro Alânia, Áureo Gonçalves, no capítulo 7, Apenas as Sombras Eram Reais, parte 3, né? Que nós dividimos o texto aí em 3 partes. Hoje a gente conclui ele. Então, a gente estava aqui no diálogo entre o Otton e a Janel, falando sobre transformações, né? Pessoas que custam a acreditar no novo. Foi falado da caverna, né? Que o Platão utilizou como um exemplo de homens que ficam trancados na caverna e não querem conhecer o novo, assim como também tem gente que não acredita na vida após a morte, em situações mais novas que a ciência traz. Então as pessoas acabam ficando atrasadas em relação ao progresso por resistirem às coisas novas. Aí, dando continuação aqui, então, na conversa dos dois, né? Do Otton e da Janel. Entendo, mas já estamos vivendo uma fase de transição, não? Sim, a Terra também está sujeita à lei universal do progresso contínuo e irá se adiantar enquanto planeta. Para isso, a humanidade que abriga precisará crescer em conhecimento e amor. Muitos espíritos que não se adaptarem ao novo tempo que se aproxima precisarão continuar suas trajetórias em outros mundos mais atrasados, onde serão muito úteis. Porém, não poderão mais deter a evolução da Terra, que se transformará no mundo regenerado. Então, isso daqui, inclusive, as obras do Divaldo, com Manuel Filomeno Miranda, eles falam muito, transição planetária, no rumo do mundo de regeneração, eles falam demais sobre isso, né? Que a Terra está nessa fase final de transformação de mundo de provas e expiação para a regeneração. E que os espíritos que não estão acompanhando, que não estão se desenvolvendo, eles vão para outro planeta, como se fosse o início do planeta Terra. Eles vão, com o adiantamento que eles conseguiram, eles vão ajudar outros planetas a evoluir. Mas aqui eles estão atrasando, então aqui eles não ficam mais. Otton ainda não tinha familiaridade com esses conceitos e Janel percebeu que ele nem sabia por onde começar a perguntar e tirar dúvidas. Resolveu então elaborar um pouco melhor essa questão, pois em breve teriam que desembarcar. A Terra está caminhando para um nível de consumo e conhecimento tecnológico que não comportará mais os padrões de desvios morais, que colocam em risco a segurança do planeta e a harmonia da obra divina. O que aconteceria se colocássemos uma manada de búfalos num palácio de cristal? Destruição total, disse Otton com os olhos arregalados e Janel assentiu. De fato, alguns estudiosos já vêm alertando para o crescimento exponencial do uso de recursos naturais, superando a capacidade de renovação natural. E também podemos citar a tentativa da criação de um arsenal de destruição em massa, que poderia aniquilar a humanidade várias vezes, incluindo aí as armas biológicas que podem ser criadas pela engenharia genética, que já estão começando. Essa história do Covid é uma delas. Veja você que nada passa despercebido pela sábia e perfeita providência divina. O planeta clama por uma renovação. Assim, gradativamente, reencarnarão na Terra apenas espíritos que já aprenderam a buscar sua melhoria individual, que já não fazem o mal intencionalmente ao próximo, que já venceram vícios, que já respeitam o meio ambiente, os animais e têm outras posturas alicerçadas no bem. E, na verdade, esse processo é conhecido como transição planetária e está perfeitamente em harmonia com as leis universais. Os recalcitrantes terão que repetir as lições em casas planetárias condizentes com seu grau evolutivo, onde poderão dar vazão aos seus instintos e simultaneamente auxiliarão o crescimento desses orbes. Como poderão auxiliar se criaram embaraços à evolução de seu planeta de origem? Perguntou Otton. Parece não fazer sentido, né, gente? Mas faz, vejam bem. Ocorre que eles detêm conhecimentos e experiências em graus ainda desconhecidos nas localidades a que serão destinados. Por exemplo, ensinar a fazer fogo, né? Vão pegar aí lugares onde tem os primatas, espíritos bem atrasados. Então, o cara sabe fazer fogo.
Ele vai poder ajudar a dar um empurrão nessas sociedades novas aí. Poderão, assim, dar novo impulso ao progresso tecnológico. A própria Terra já passou por esse processo séculos atrás. Muitas civilizações antigas, possuidoras de conhecimentos avançados para a época que a própria ciência ainda hoje tem dificuldade em explicar, receberam levas de espíritos provenientes de planetas que, por sua vez, também estavam ascendendo de nível. Entendo, mas como saber se poderemos ficar na Terra regenerada do terceiro milênio? Fazendo uma pausa mais longa, refletindo sobre a importância de tal questionamento, Janel respondeu. Basta analisarmos se estamos nos preparando para ter uma conduta coerente com a regeneração moral do nosso planeta. Se já conseguimos equilíbrio para contribuir e sermos úteis ao ambiente no qual nos inserimos e sobre qual seria impacto na sociedade, e se nossas atitudes fossem realizadas por multidões. Perguntas e reflexões que nos ajudam a conhecer nossas necessidades e avançar. Muitos de nós estamos tendo as últimas chances de provar que merecemos permanecer. Perceba a importância de muitas reencarnações nas quais o ser se comporta de forma totalmente alienada a essa grande realidade evolutiva. Se toda pessoa que estivesse encarnada na face do planeta pudesse ter consciência de todo esse panorama espiritual e a urgência de aplicação na melhoria interior, com certeza a postura de muitos seria modificada. Precisamos considerar que aqueles que migrarem para outros planetas mais atrasados encontrarão sociedades em estado evolutivo inferior sem o conforto que já desfrutam na Terra. Além disso, levará tempo para total adaptação aos novos corpos físicos, pelas diferenças naturais existentes. Enfim, não será nada fácil, principalmente porque, em geral, não devem retornar à Terra em alguns séculos ou milênios. Vou trabalhar muito para merecer ficar, pois a Terra vai se tornar um verdadeiro paraíso. Mesmo antes de a guerra começar, diariamente encontrávamos companheiros extremamente desesperançosos com a certeza de que o mundo não tinha mais jeito. É reconfortante a perspectiva de que habitantes moralmente equilibrados irão predominar e que a Terra, aos poucos, deixará para trás um passado de violência e injustiças sociais, disse Otton com um tom de esperança renovador em suas palavras. E Janel concluiu, contente por perceber que ele havia compreendido. Em todas as épocas, podemos encontrar pessoas que se rendem à tendência humana de focar no pior cenário, e assim acabam contagiando muitos com seu desânimo. O conhecimento das leis universais pode nos ajudar a cultivar a esperança que fortalece a alma diante das mais rudes provações. Nunca percamos a fé, tendo a certeza de que nosso destino é a felicidade plena no universo infinito de Deus. Então, assim, as transformações que a Terra está sofrendo, sempre sofreu, sempre foi para evoluir. E agora ela está chegando nessa fase que para nós é um momento de muita ansiedade. Quem fica, quem vai. E como a Terra vai ficar, afinal de contas? Sendo de regeneração, vai ter sofrimento? Vai, mas é muito pouco. As pessoas vão cometer erros? Vão, mas não por maldade. Não vai existir mais essa maldade, essa malícia, essa violência, drogadição. Não é que vai se tornar um paraíso, mas vai se tornar um lugar muito melhor para se ficar. Então, a gente tendo essa certeza, tira da gente aquela angústia de quando a gente liga a televisão, vê pai matando filho, filho matando pai, estupro em família, violência de assalto, de roubo, de tráfico, polícia morrendo na mão de ladrão. Então, assim, a gente vê essas coisas no dia a dia e isso parece que é o fim do mundo. Não, é o momento da separação do joio e do trigo. Esses que estão ainda cometendo atos violentos dessa natureza, eles certamente não vão ficar aqui. Só que eles têm uma bagagem, têm um conhecimento. E esse conhecimento, Deus não faz perder nada. O conhecimento que eles têm vai ser utilizado
para evoluir lugares que são mais atrasados ainda. A Terra já foi tão atrasada, a Terra já foi primitiva. E nós precisamos de espíritos mais adiantados que viessem aqui ensinar a fazer fogo, a roda, né? Desenvolver tecnologia, ciência, nossa história. E isso vai acontecer em outros planetas. Os que estão aqui ainda nessa malícia, nessa maldade que ainda age por instinto, e um instinto selvagem, de selvageria, né? Como a gente leu aqui na Segunda Guerra, os soldados estuprando moças, né? Então a gente sabe que essa selvageria existe até hoje. Ninguém está livre. Eu estava assistindo, infelizmente, né? Vira e mexe eu pego uns vídeos lá no Quai que dói a alma. Eu peguei uma reportagem lá com um estuprador e falaram para ele: se a gente te soltar, você volta a estuprar? Ele falou: eu não me garanto. Melhor não me soltar. Melhor me deixar aqui dentro. O próprio cara pede para ficar preso. Para vocês terem uma ideia do psicológico, né? De uma pessoa que é tida como um monstro, mas é um doente bem atrapalhado mentalmente. Então, assim, esse tipo de ser não tem como ele conviver numa sociedade mais avançada. Então, nós estamos buscando essa sociedade mais avançada, esse mundo mais avançado. E dá uma felicidade muito grande de saber que isso vai acontecer. E dá aquela ansiedade para saber se nós vamos fazer parte disso ou não. Que nem ele pergunta aqui, como que a gente sabe se vai fazer parte ou não? Depende das suas intenções, dos seus sentimentos, das suas vibrações, o que você anda fazendo. Se você se considera uma pessoa razoável para boa, você está no caminho certo. Mas se você ainda tem o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas maiores que Jesus sempre condenou, muito grande em você, isso é preocupante, porque essas pessoas certamente não vão ficar aqui. E vai romper alguns laços aí de família. As pessoas têm muita preocupação, assim, será que eu vou encontrar quem eu amo do outro lado? Ou se essa pessoa vai voltar a ficar comigo numa outra encarnação? Se você quer saber se esses elos não vão ser separados, tem que ter uma afinidade de energia, né? Tem que ser espíritos que vão compactuar dos mesmos ideais dentro do consenso de moral, de princípio, de ética. Se a gente estiver caminhando para esse lado, essas pessoas não vão se romper, também vão continuar junto na próxima encarnação. Mas se dentro da tua família, ou aquele cônjuge, ou uma pessoa próxima que você tanto deseja reencarnar junto, ou você ou ela não compactuar das mesmas energias, certamente vocês vão se separar. Porque vai ficar aqui os espíritos mais afins, né, que estejam mais entrosados dentro do princípio de ética, de moral, que a gente precisa tanto desenvolver. É chegado o momento. Então, quem está ligado com drogadição, promiscuidade, esses funk da vida aí, essas coisas que fogem do que é família, do que é amor, dos bons sentimentos, né? Tem pessoa que você pega para conversar de manhã, você fala, a pior besteira que você tem é falar, oi, tudo bem? Que a pessoa não fala nada com nada, só reclama. Então, pessoas que estão ligadas assim à amargura, a sentimentos muito, com padrão vibratório muito baixo, mesmo que elas sejam boas, mas com sentimentos de padrão vibratório baixo, elas também não vão ficar. Vai ser um planetinha bem melhor. Eu tô torcendo para que Deus tenha misericórdia e eu fique por aqui. É aqui mesmo que eu quero ficar. Quero ir embora, não. Então aqui a gente vê essa transformação, né, que o planeta tá... Ele cita essa transformação, como eu já falei em outros canais, quando eu estudei o Divaldo e o Manuel Filomeno Miranda, né? E, como eu falei, eu sempre faço um resuminho no final de cada capítulo. O que mais me marcou nesse capítulo foi a questão do Anthony, que ficava perto de soldados encarnados para sugar a questão do cigarro, do vício, né? Mesmo ele sendo bom, ele precisava desse conforto que o vício dava para ele, né? Sustenta ele. Então, ele mesmo desencarnado, ele não conseguia abandonar esse vício.
e parece que fica ainda mais forte. Mas a Janelle e o Otton, através das vibrações que o Anthony tinha de pedir socorro e por ele ser bom, conseguiram chegar até ele e socorrer. Então ele foi levado para Alânia e creio que vai desenrolar ainda muita história a respeito do Anthony. E nós vamos ter que voltar no Lucas, né? Porque os capítulos eles são assim, eles vão falando sobre alguns assuntos mediante a passagem do personagem. Então, nesse capítulo também foi citado assim com muito ênfase essa transformação do planeta. Como a gente tem que encarar isso com seriedade, né? Os espíritos podem ter bom humor, eles podem brincar, mas a nossa encarnação tem que ser levada com muita seriedade. Nós temos que procurar realmente se vigiar, fazer o que é bom para nós, para os demais. Eu sempre tive muito medo de falar em público, porque, como eu já falei outras vezes, às vezes a gente fala e a nossa atitude não é bem aquela da fala, do estudo. E eu posso ser cobrada do tipo, Patrícia, você falou uma coisa, mas você ainda faz outra. Eu não sou perfeita, eu não sou feita para ser seguida. Eu apenas estudo. E com o estudo eu procuro melhorar. Mas não digo que eu já melhorei, que eu já estou bem, diante daquilo que eu falo, eu já pratico tudo. Não, claro que não. Isso daqui são estudos diários que eu me propus a fazer para buscar um equilíbrio, para buscar uma paz interior e para poder auxiliar pessoas junto com esse auxílio que eu recebo. Porque eu também estou sendo auxiliada cada vez que eu leio, que eu tento interpretar, que eu tento entender e praticar. Então, o ideal é esse. Os estudos são feitos para isso, não para que eu vou seguir a Patrícia porque, né, a Patrícia, tudo que ela faz certinho. Se eu cair no buraco, vai todo mundo junto comigo, então não façam isso. O que a gente está aqui é para estudar e elevar o nosso pensamento, né, elevar a nossa vibração, de modo que a gente possa passar pelas adversidades com fé, porque elas vão vir. Só que assim como as adversidades vêm, elas também vão. Elas passam rápido. Então, a gente está aqui para fortalecer, para quando elas chegarem, a gente saber passar, saber bem sofrer, como diz o Evangelho no capítulo 5, no item 18, que é até motivo de uma palestra que eu fiz, né? É passar pelo sofrimento sabendo bem passar. Se a gente ficar ali só lamentando, reclamando, se pegando só as coisas ruins, parece que é uma tortura sem fim, e aí a gente se liga com espiritualidade inferior, a qual elas vão impedir que a gente progrida. Porque elas vão sempre dar ideias para a gente das piores. E a gente vai acabar seguindo porque estamos mentalizando a mesma energia. Então, o que elas falam, a gente sintoniza e acata. Acaba dando até obsessão de subjugação, onde nós não conseguimos nem conduzir mais a nossa carne, quem conduz é o outro espírito, já pensou? Então é um negócio para se pensar. Se eu não quero ter companhia ruim, eu tenho que pensar em quê? Coisa boa. Se eu não quero viver num planeta mais atrasado, o que eu tenho que fazer? Coisa boa. Não tem outra receita que não seja essa. Você vai numa religião, você quer praticar sua religiosidade, mas vá por você. Não pelo padre, pelo pastor, pelo dirigente, não, vá por você. Faça, não fica olhando para os outros, não fica preocupado com os outros, faça por você, para você praticar, para você se fortalecer. Porque às vezes a gente se ilude, e tal padre é muito legal, tal, aí o cara faz uma coisa errada, não quero ir mais naquela igreja, não quero mais ir na igreja. O ser humano vai falhar. O padre, eu estou dando um exemplo, mas um dirigente, sei lá, qualquer um. Então, a gente não pode ir pela pessoa, a gente não pode fazer as coisas pelas pessoas, a gente tem que fazer por nós. É enxergar o que é melhor para nós e dentro desse melhor, o que a gente pode fazer também de melhor pelos outros. Procurar atividades que sejam boas para a nossa cabeça, para funcionar em benefício do nosso espírito. A gente perde muito tempo pensando na matéria. A gente perde muito tempo da nossa vida pensando em casa, carro, casa de campo, casa na praia, festas, assim. Eu estava escutando uma moça falar hoje cedo e ela, uma amiga nossa lá da igreja, gastou, acho que foi 4 mil, 8 mil reais, sei lá,
num casamento que não durou 3 meses. Então, às vezes, a gente fica tão, né, naquela da matéria. Eu quero fazer um casamento de arromba, né? Aquela coisa assim que vai estremecer o chão. Para não durar 3 meses, faltou o que ali? O principal. Cuidar do seu espírito, cuidar do espírito de quem está com você. Ver se realmente alinha as vibrações, a energia, os objetivos, as afinidades dessas pessoas. Como que um casamento tão caro como esse, materialista, não dura, né? Os dos nossos pais, nossos avós duraram 50 anos. E os de hoje não dura 3 meses. E os dos nossos pais foi feito com um churrasco. Na maior da simplicidade, com meia dúzia de gato pingado. Então as pessoas hoje pensam demais no vestido, na igreja, na ostentação do momento. Mas esquecem-se que depois, no dia a dia, vai aparecer o espelho todo manchado de pasta de dente, que um vai deixar, toalha molhada em cima da cama, e outras situações que essas adversidades no dia a dia podem causar um estresse no casal, e esse estresse vai gerando um desencantamento. Então as pessoas estão se desencantando muito fácil. Antes de tomar uma decisão, né, de casar, tem que ter muito, mas muita certeza do que tá se fazendo. Porque está dependendo muito dessa formação de família para dar continuidade à chegada dos novos espíritos. E os novos que estão vindo, eles são inteligentes. São espíritos que alcançaram um grau de inteligência muito grande. Eles estão vindo em busca de desenvolver mais a moral do que a inteligência. E se a gente não tiver a moral para dar, como é que nós vamos ensinar? Como é que a gente vai dar continuidade e fazer esse planeta até 2050, 2057, como é o prazo que o Chico deu, de se tornar um planeta de regeneração? Para ser regeneração, tem que ter moral desenvolvida. Olha a responsabilidade dos futuros pais e mães daqui por diante. Nós estamos recebendo espíritos muito, mas muito inteligentes. Só que precisam de mais moral. Então, vamos trabalhar isso aí.